Olá, bem-vindo ao nosso Papo de Coach. Eu sou a Érica, estou aqui com a Mari e hoje nosso papo é sobre como o trabalho pode afetar a nossa autoestima. Bom, para entender como que o trabalho afeta a autoestima, primeiro a gente tem que entender o que é autoestima e como que ela funciona. O conceito mais difundido de autoestima é do pesquisador Stanley Coopersmith. Ele fala que a gente está o tempo inteiro fazendo avaliações sobre nós mesmos. E aí, com essas avaliações, a gente expressa uma opinião positiva ou negativa em relação a gente. Isso também influencia muito o que a gente acredita. Se a gente acredita que a gente vai alcançar, se a gente acredita no nosso potencial, que a gente vai merecer, né, tudo que a gente tem. E outro conceito bastante importante, bastante difundido, é o conceito do eu. Então, a gente tem dois eus, o eu ideal e o eu percebido. O eu percebido é o conjunto de características, de talentos, de competências que a gente tem. E o eu ideal é tudo aquilo que a gente gostaria de ser. Então, quanto mais próximo tá o eu percebido do eu ideal, maior é a autoestima. E quanto mais longe um do outro, menor é a autoestima. E como é que a gente forma o nosso eu ideal e o nosso eu percebido? A gente forma com as informações que vêm do meio externo, né, que estão ao nosso redor, pra gente. A gente, por exemplo, com o comportamento que a gente tem, aí ele tem uma consequência, a gente percebe essa consequência, ou o feedback de outras pessoas, ou até a reação que elas têm com relação a gente. E a gente também, uma outra forma de formar essas percepções é através da comparação social, né? A gente sempre vê uma outra pessoa que a gente se espelha ou que a gente admira e a gente procura seguir esses mesmos caminhos. E daí todas essas informações que a gente junta, você já começa a entender como é que o trabalho pode influenciar isso, porque a gente está o dia inteiro, o tempo todo, né, sujeito a essas informações, recebendo isso, absorvendo, né? E como a gente absorve também faz muita diferença. A gente pode ignorar alguma informação positiva, a gente pode aumentar a expressão de alguma coisa negativa, distorcer, né? Cada um internaliza a informação de um jeito. Então, o que a gente fala da autoestima também é que nem sempre o que você pensa sobre você é como você se sente em relação a você. E nem sempre é como o mundo te vê também. Então, essa percepção ampliada também faz toda a diferença. Fica bem alterado. E no ambiente de trabalho, a liderança faz muita diferença nesse sentido. Todo mundo busca um reconhecimento, todo mundo busca ser reconhecido por aquilo que faz bem. Então, se uma liderança ela não guia o funcionário, por exemplo, para que ele faça um bom trabalho, ele vai fazer um trabalho que pode ser que ele erre, porque ele não sabia como era realmente para ser feito, e aí isso pode trazer coisas negativas, porque ele vai ter um retrabalho, ele vai ter que fazer tudo aquilo que ele já fez e que ele achava que ele era bom e de repente não era bom o suficiente. Então isso vai minando a autoestima e cada vez que isso vai acontecendo com frequência, as chances de você internalizar aquilo são cada vez maiores. Outra questão que afeta muito no ambiente de trabalho é a questão da comunicação, né? A gente vê que tem algumas situações que valoriza-se muito aquela questão de eu sou objetivo, eu falo o que eu penso, a pessoa que ela que se resolva se ela não conseguiu entender o que eu queria dizer, né? E muitas vezes a gente dá um feedback muito mais rude, muito mais grosso do que seria necessário. Às vezes a gente consegue fazer a mesma comunicação sem ter que destruir muita outra pessoa, né? Isso afeta muito até porque tem sido muito valorizada essa coisa de falar o que pensa, de se impor, né? Ser objetivo. De autoconfiança. Tá, mas até que ponto isso é autoconfiança ou você tá querendo passar por cima de alguém ou sem querer, às vezes, tá passando por cima de alguém, né? Então, e isso pode acabar afetando a autoestima de outras pessoas. A gente sempre busca também experiências no trabalho que explorem os nossos potenciais, que explorem as nossas competências, que façam com que a gente se sinta útil. E se a gente não tem isso no trabalho, a nossa autoestima também vai sendo minada. Isso vai criando pensamentos negativos em relação a, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar fazendo muito mais coisa e ninguém está valorizando o meu trabalho. Isso tem bastante a ver também com a falta de autonomia, né? Tem muita gente que se encontra no trabalho numa situação de tudo que eu tenho que fazer, eu não posso dar um passo sem perguntar se eu posso, sem alguém revisar antes de se mandar. Então é como se estivessem constantemente falando assim, não confio no seu trabalho, você não sei se você vai fazer certo, então passa para mim primeiro para eu checar, né? Que isso tem um afeto na autoestima muito, né? Do mesmo jeito contrário, se você tem autonomia,
As pessoas entendem como uma valorização do seu trabalho, né? Como um crédito. Eu acredito no que você está fazendo, eu sei que você vai fazer um bom trabalho, então pode tocar que vai sair bom. E isso melhora muito a autoestima das pessoas. E nisso entra um vício de ter uma alta demanda, né? De você sempre querer fazer muita coisa, sempre estar ali no seu trabalho, sempre cada vez querendo fazer mais e mais e mais e ninguém para. E isso vai... A alta demanda no trabalho, ela tem diversos efeitos, né? E um dos que mais, assim, também que afeta a autoestima é a questão de você nunca se sentir que você está fazendo o suficiente. Você nunca está, né, em dia com as suas tarefas. Você está sempre apagando incêndio. Apagou um incêndio, matou um leão por dia, já tem outro para matar. Então você não tem tempo para ter esse reconhecimento. E aí você sempre está pensando, nossa, você nunca está naquele lugar de que você gostaria de estar. Você está sempre aquém, você está sempre devendo. E aí o que acontece? Você trabalha mais. Você trabalha mais, você fica mais horas no trabalho e acaba desequilibrando a parte pessoal, a parte que você teria o tempo para se reequilibrar, para se reenergizar, para fazer as coisas, né? Estar com as pessoas que você gosta, estar com a família. Aí você também fica em débito com essa outra parte, porque você está ficando mais tempo no trabalho, você está gastando muito tempo lá, você não tem energia para as outras coisas. E aí você fica em débito no trabalho e em casa. Por isso que a administração, a gestão do tempo e principalmente da energia são muito importantes nesse caso. Porque se você, às vezes, você colocou o tempo para estar com a sua família, mas você gastou toda a sua energia durante o seu dia no trabalho, né? Minando a sua autoestima muitas vezes. Quem nunca, né? Ia para um churrasco hoje ver os meus amigos que eu não vejo há 10 anos, mas não, vou ficar em casa porque eu não tenho mais energia para fazer isso. A gente tem que tomar cuidado com esses sinais. Exatamente. Mas também a baixa demanda no ambiente de trabalho é uma coisa que pode minar a nossa autoestima. Quando a gente não tem demanda mesmo, não tem trabalho, não tem motivação, não tem desafios, a gente acaba pensando, nossa, mas eu poderia estar fazendo mais. Volta de novo naquela coisa da gente explorar as nossas competências. E aí também vem coisas de poxa, minha liderança não confia em mim, será que eu estou fazendo realmente um bom trabalho? O que eu estou fazendo de errado? Porque se confiassem, talvez eu tivesse mais trabalho na minha mesa. Então isso acaba também minando a autoestima. Tem um fator também que influencia muito, é que a gente sempre busca uma carreira bem estruturada, né, aquela segurança, o trabalho estável. E a gente tem cada vez menos isso no mercado de trabalho, né? O mercado está cada vez mais competitivo, tem cenários de crise sempre se desenvolvendo aí. E as empresas já não conseguem fornecer a mesma sustentabilidade, a mesma estabilidade que elas passavam antes. Então as coisas mudam muito rápido, é tudo muito dinâmico, né? Tudo muito fluido. Então um dia você está num lugar, outro dia você está no outro. E essa estabilidade que a gente muitas vezes busca, que a gente coloca como ideal, a gente não consegue. E isso também prejudica muito a autoestima. E assim, visando tudo isso que a gente falou, esses são alguns fatores, são os que a gente mais observa nos nossos coaches, o que as pessoas estão comentando no nosso meio, mas tem muitos fatores que podem afetar a nossa autoestima. E como que o ambiente externo pode ter tanta influência sobre uma coisa interna? Então, como que a gente pode fazer para se blindar dessas coisas e aproveitar ao máximo, criar oportunidades para que a gente possa fortalecer nossa autoestima? Sim, a autoestima é uma coisa assim, não é que a gente tem ou não tem autoestima, a gente constrói, né? A gente tem que ter esse tempo, a gente tem que ter esse tempo para a gente perceber essas influências do meio externo, o que está acontecendo à minha volta, como que eu estou interpretando, né? A gente foca muito no que a gente tem de deficiência, o que a gente precisa melhorar, o que né? Não estou conseguindo isso, queria estar numa posição melhor e não estou. E às vezes, muitas vezes a gente acaba esquecendo de pensar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de forte, o que eu faço bem, né? Às vezes é até difícil, a gente pede para as pessoas falarem assim, fala 5 coisas que você faz bem, em que você é bom. Muita gente não consegue. E assim, as pessoas têm potencialidades inúmeras, elas conseguem fazer muita coisa, né? Não conseguir lembrar de 5 coisas que você faz bem é porque a gente não está parando para se analisar, não está parando para refletir. E aí como é que você constrói uma autoestima sem reflexão, sem dar valor pro que você faz bem, né? Então é um trabalho constante que a gente tem que ter, um cuidado com a gente mesmo que muitas vezes a gente negligencia. Por isso o autoconhecimento é fundamental para construir uma autoestima fortalecida, não é nem elevada, mas ela fortalecida,
que não sejam coisas externas que vão fazer com que ela fique cada vez mais baixo. Então, você ter o autoconhecimento, você saber do que você gosta, você saber no que você é bom, às vezes até te ajuda a ter um trabalho com mais propósito. Se você não tem propósito no seu trabalho, se todo dia é difícil de acordar, né, você vai se arrastando para o trabalho, você não vai ter resultados extraordinários. Então, se você tem uma motivação, se você tem coisas pelas quais lutar, isso vai te trazer resultados extraordinários e com isso você vai cada vez ficando melhor com você mesmo, porque você vai falar, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, eu sou bom nisso. Então isso são evidências práticas daquilo que você trabalhou dentro de si. E isso não tem jeito, você só consegue se conhecendo, trabalhando com você mesmo, trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, né? Isso não vai vir de casa, não vai vir pronto de trabalho nenhum. Não adianta falar, mas meu chefe tinha que desenvolver isso em mim. Não, isso é você, isso é sua responsabilidade, é a sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu aqui pra vocês, que reflitam em relação a isso e que traga muitos benefícios, que vocês consigam se blindar e estar mais fortes, mais fortalecidos e se conhecendo melhor em relação ao que vocês podem fazer com essas influências externas. O que você está fazendo para blindar a sua autoestima? O que você está deixando o ambiente te influenciar, te colocar para baixo? O que você pode fazer por você mesmo? Você está se conhecendo? Você se conhece verdadeiramente? É isso aí, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam nossa página no Facebook, no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.